nós prosseguimos com a programação manancial desta noite, desta oportunidade, e o tema bendito que hoje nós estamos aqui abordando com todos os amados telespectadores se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo 18, verso 4, parte central do texto, quando o Senhor diz por meio da sua palavra, como barro na mão do oleiro. É o nosso tema, como barro na mão do oleiro. Eu finalizei o bloco anterior, o bloco inicial, falando que, na verdade, todos nós, seres humanos, vivendo uma realidade única, nascemos no sentido natural da palavra, no sentido natural do acontecimento, do fato, nascemos vulneráveis. Uma criança recém-nascida, ela depende da mãe para tomar banho, para ter banho, tomar banho, para se alimentar, para estar ali sob os seus cuidados. Enfim, em todas as coisas, uma criança recém-nascida, ela é dependente. Ela precisa que haja um empenho por parte da família, da mãe, do pai, irmãos, para que ela receba os cuidados necessários para a sua sobrevivência. É uma questão de sobrevivência do ser humano recém-nascido, os cuidados que são inerentes a esta manutenção da vida. À medida que ela vai crescendo, ela vai se tornando ou tomando autonomia, das suas ações, daquilo que ela pode, daquilo que ela tem possibilidade de fazer. E assim por diante, até que ela alcance, então, ao seu desenvolvimento maior e alcance a sua maturidade. Uma vez madura, uma vez desenvolvida totalmente na sua estatura física, na sua capacidade emocional e intelectual de tomar decisões, então, a partir de então, ela se torna uma pessoa emancipada. Ela pode, então, decidir os caminhos que ela quer trilhar. Ela pode decidir as escolhas que vai fazer na sua vida, concernente à profissão, concernente à questão de constituição de família e assim por diante, porque ela agora atingiu a sua condição adulta. Eu, então, usando esta ilustração, eu falei que, de maneira muito semelhante, acontece também com a pessoa que experiencia o novo nascimento. Falei também no bloco anterior sobre o diálogo que Jesus teve com Nicodemos, capítulo 3 do Evangelho de João, quando Jesus disse para ele: é necessário a ti nascer de novo, porque quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino dos céus ou o reino de Deus. Nicodemos, sendo um senhor, uma pessoa adulta, amadurecida, não compreendeu como pode um homem, depois de ser velho, nascer de novo. Jesus estava fazendo menção, obviamente, ao nascimento espiritual. Uma vez que a pessoa experimenta o nascimento espiritual, ela passa a ter valoração nova para a sua vida. Ela passa a enxergar as coisas com numa visão e perspectiva agora refinada, porque ela enxerga através dos olhos do Espírito de Deus, através dos olhos de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios dizendo que nós, aqueles que são membros da igreja, obviamente numa direção inicial da sua palavra, da sua carta, era a igreja em Corinto, ele diz que aqueles que são nascidos de novo, que integram a igreja, segundo Paulo, eles têm a mente de Jesus Cristo. Então, o salvo em Cristo, o cristão sincero, genuíno, verdadeiro, aquele que se interessa por buscar a Deus, por viver a palavra de Deus, por conhecer a sua vontade e aplicá-la na sua vida diária, este cristão genuíno, verdadeiro, ele enxerga as coisas com os olhos de Jesus. Ele tem ações, motivado pelas ações de Jesus, inspirado pela palavra de Jesus, porque ele efetivamente
ele integra o reino de Deus, ele integra a igreja, o corpo vivo de Jesus Cristo sobre a face da terra. Então, é nesses termos que o apóstolo está dizendo que os cristãos têm a mente de Jesus Cristo. Então, quando ele experimenta o novo nascimento, ele então é trabalhado, ele recebe o cuidado, ele recebe a alimentação espiritual necessária por meio das Escrituras, ele tem sede de alimentar-se, não é? O salmista no Salmo 42, ele fala muito sobre essa questão, de maneira muito enfática, a questão de desejar as coisas de Deus. O autor do Salmo 42, que provavelmente foi Davi, o rei de Israel, né? O maior número de salmos é de autoria do rei Davi, obviamente que não todos. Salmo 42, Salmo 42, Salmo masquil para o músico mora entre os filhos de Coré. Não é autoria de Davi, o Salmo 42. Mas este é um dos filhos de Coré, faziam parte lá da liturgia do templo, da liturgia do culto a Deus, na realização lá dos sacrifícios. Ele, então, um dos filhos de Coré, verso de número 2, a expressão que ele usa para falar sobre o seu envolvimento com Deus. Ele diz: a minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem sede de Deus. Pois bem, esta é uma pessoa que experimentou nesta dinâmica de entendimento, neste raciocínio acerca do novo nascimento. Era uma pessoa sedenta por Deus, desejava ardentemente, ansiosamente, constantemente estar diante de Deus, na presença de Deus. Óbvio que se o homem é nascido de novo, ele vai ter esse desejo, porque na sua vida habita o Espírito Santo. E uma vez que o Espírito Santo habita na vida do homem, trazendo novos valores, ele suscita o desejo, naturalmente, de que a pessoa ouça a palavra de Deus, fale com Deus, não é? Esteja envolvido com as coisas santas inerentes ao reino de Deus. Uma criança recém-nascida, se ela ficar sem alimentar-se, se o pai, a mãe, a família, não é, que a cerca com os seus cuidados, deixar de dispensar para com esta criança os cuidados que são fundamentais, necessários, a criança vai então mirrar, ela vai deixar de evoluir, de crescer, de desenvolver-se num processo natural. Ao ser levada a um médico, o médico vai identificar algum problema, alguma dificuldade, porque a criança não está conseguindo desenvolver-se naturalmente, porque é a falta de alguma coisa que está trazendo esta debilidade no seu crescimento normal e natural. Na vida cristã, espiritual, as coisas seguem mais ou menos na mesma direção, obviamente numa linguagem de ilustração para que fique mais claro o entendimento. É natural, é normal para a pessoa que nasceu de novo, não é? Em termos espirituais, que foi reconciliada espiritualmente diante de Deus, é normal e natural o desejo de buscar a Deus, o desejo de ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus, de estar inserida neste ambiente e contexto espiritual onde haja a manifestação de Deus, onde a palavra de Deus é ministrada, é falada, é disseminada. Ela tem desejo de estar em comunhão com o corpo de Cristo, com os demais irmãos, integrando, não é, a família de Deus, recebendo este respaldo espiritual de comunhão, que é
como se fosse um alimento, o que exemplifica, não é, como sendo um alimento que vai nutrir esta pessoa de maneira que ela evolua na sua vida cristã, que ela cresça, que ela se desenvolva, não é? Uma expressão bíblica concernente ao desenvolvimento natural de uma pessoa é que ela cresce em graça, não é? Ela cresce em graça diante de Deus, ou seja, ela vai tomando entendimento, ela vai tendo discernimento para avaliar situações, circunstâncias, para discernir a palavra que ela está ouvindo, que ela está recebendo. A igreja na cidade de Bereia, a igreja cristã na cidade de Bereia, nas palavras dos apóstolos, no livro de Atos, foi a seguinte, a observação que eles, os apóstolos, fizeram concernente aos irmãos cristãos na cidade da igreja, na cidade de Bereia. Estes, os bereanos, eles eram mais nobres do que os irmãos da igreja na cidade de Tessalônica, porque os da cidade de Tessalônica recebiam de bom grado a palavra, recebiam com alegria a pregação da palavra, do evangelho, por parte dos apóstolos. Entretanto, os irmãos da igreja na Bereia, eles recebiam com alegria, mas tudo que eles ouviam por parte dos apóstolos, eles iam para as Escrituras, para analisar se as coisas de fato era como estava sendo anunciado por parte dos apóstolos. Em momento algum, os pregadores, os mensageiros da parte de Deus, pregadores do Evangelho, se sentiram ofendidos de modo algum. Eles valorizaram, eles acharam louvável a atitude dos irmãos bereanos, tendo em vista que nós vivemos em um mundo onde se propala todo tipo de mensagem, onde o espírito do engano atua no meio da sociedade. E é óbvio que, para eu não ser enganado, para que o homem, a pessoa, não seja ludibriada com uma mensagem mentirosa, querendo se passar por verdadeira, é necessário que ela tenha conhecimento, para então, ao ouvir a mensagem, ela filtrar a mensagem, ela reter aquilo que de fato convém, aquilo que de fato é verdadeiro, aquilo que de fato é fidedigno, se tratando então de uma palavra fiel e verdadeira. Foi esta atitude que os irmãos na cidade de Bereia, os bereanos, tiveram diferente em relação aos cristãos de Tessalônica. E por isso, então, os apóstolos disseram que eles eram mais nobres, porque estavam analisando, comparando o que eles estavam ouvindo em relação àquilo que estava realmente escrito nas Escrituras. Hoje em dia, amado telespectador, mais do que qualquer outra época da história, nós estamos sendo inundados por uma avalanche de mensagens. E neste turbilhão de mensagens que todos os dias bate à nossa porta, bate aos nossos ouvidos, nós precisamos, de fato, ter na nossa mente, no nosso coração, aquilo que é verdadeiro, aquilo que não é mentira, aquilo que não é engano, para que possamos, então, discernir e fazer a necessária separação daquilo que de fato é voz de Deus, palavra de Deus para a direção das nossas vidas, uma direção de segurança e que nos conduzirá finalmente à eternidade em Cristo Jesus. Nós vamos para mais um intervalo e na sequência daremos aqui continuidade ao programa.